do dólar, porque é o seguinte, eu acho que a gente pode comentar um pouco desse resultado eleitoral, que nós tivemos alguns resultados interessantes aqui também para governadores. Tivemos a vitória de Tarcísio aqui em São Paulo, a vitória do PT na Bahia, tivemos a vitória de Eduardo Leite também no Rio Grande do Sul. Qual estado você quer destacar para a gente, Serrão? Não, vamos começar até com uma homenagem, né, ao time que foi tricampeão da Libertadores das Américas. Olha que coisa curiosa, hein? Quem poderia imaginar que São Paulo, que é até conhecido assim por ser um estado bairrista, mas que é bairrista na fama, mas que recebe todo mundo muito bem, inclusive eu fui muito bem recebido aqui, fosse eleger um carioca flamenguista governador de São Paulo, hein? Essa daí, se você dissesse alguns anos atrás que isso iria acontecer, você seria motivo de piada. Mas isso aconteceu. Tarcísio de Freitas, torcedor do Flamengo, carioca da gema, conseguiu ser eleito governador de São Paulo. E tem tudo, é um cara com capacidade técnica e tem uma vantagem muito grande para se tornar uma grande liderança política nacional. O Tarcísio, nessa campanha, demonstrou uma altíssima capacidade de diálogo para quem era apenas um tecnocrata, um técnico, e não um político. Ele se saiu muito bem na função política e dá sinais aí de que pode fazer um governo muito correto. Até porque ele já designou ali para coordenar a formação do seu governo caras experientes, alguém que já foi vice-governador, como Guilherme Afife Domingos, e que também tem ali o apoio na sombra ali do Gilberto Kassab, que vai ser outro fenômeno político, porque ele vai mandar tanto no governo do estado de São Paulo, como também terá influência gigante no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nessa composição política que terá de ser feita. E outro que também vai ter grande influência aqui será o partido de Tarcísio, o 10, o partido que vem lá da turma da Igreja Universal do Reino de Deus e que vem para governar com toda a força nesse estado de São Paulo. Chegaram ao poder. Piperno, o que a gente pode esperar da postura do Tarcísio? Paulo, eu já contei isso aqui, né? A gente, há mais ou menos uns 40 dias, fez uma sabatina com ele. Depois fiquei uns 10, 15 minutos conversando com ele no corredor. Aí eu encontrei uma outra oportunidade aqui na Jovem Pan. Acompanhei, claro, todos os discursos dele. É óbvio que numa campanha eleitoral todo mundo comete exageros, mas também é evidente que ele não é um neófito na questão da gestão. Ele é um técnico que comandou um ministério importante, ele fez parte de uma empresa do governo, de uma área do governo importante no governo Dilma. Então, eu imagino que seja alguém muito voltado aí ao resultado, a entregar obras. Claro. Só receber quem nos acompanha através do rádio, também, afinal de contas, muitas pessoas chegaram agora. A gente está discutindo sobre Tarcísio Gomes de Freitas aqui no 3 em 1, fazendo uma prospecção, uma análise de como serão esses primeiros dias no governo do estado de São Paulo. Por favor, Piperno. Inclusive, cheguei a perguntar para ele sobre a questão das universidades estaduais, se em algum momento ele imaginava cobrar mensalidades dessas universidades públicas. Ele falou que foi categórico nisso, disse que isso não vai acontecer em hipótese alguma. Então, São Paulo tem algumas obras paradas, mas também tem muita coisa em construção, muitas obras viárias importantes. Eu espero que tudo isso seja muito bem tocado e faço votos para que faça um grande governo. Afinal de contas, eu moro em São Paulo. Constantino, o que você acha desse novo governo? O Tarcísio se mostrou um bom gestor. É um quadro técnico focado em resultados, trabalha bastante, monta equipes com qualidade. Tudo leva a crer que o estado mais rico do país vai ser bem administrado. O Tarcísio não tem o perfil de direita e de alguém que entenda até mesmo o que valorize a questão da guerra cultural, mas não é o papel de um governador esse. Eu acho que o governador de São Paulo, assim como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que fez uma boa gestão e foi premiado por isso, com a reeleição no primeiro turno, eles têm um perfil pragmático e eles têm que priorizar o estado deles. Esse é o mandato de um governador. Então eles têm que tentar ter um relacionamento tranquilo e favorável com o governo federal, sim, porque isso é o mandato que os elegeu.
né? A guerra política e cultural fica para outro momento, para outras personagens. Não é o papel dele. Eu vejo muito pelos Estados Unidos aqui. O Ron DeSantis é firme em peitar as sandices da guerra cultural esquerdista, a radicalização do Partido Democrata, critica muitas coisas equivocadas do governo Biden, mas ele está priorizando a Flórida. O mandato dele é esse, atrair recursos para a Flórida, proteger a liberdade na Flórida, esse é o mandato dele. Então eu espero a mesma coisa de Tarcísio, assim como tem sido o caso de Romeu Zema. Por isso até ele ficou bastante afastado no primeiro turno, né? E durante a pandemia mesmo, ele tocou a gestão dele de uma maneira independente. Assim tem que ser num governo. Agora, Paulo, duas questões que a gente precisa enfatizar dessa eleição de domingo. Jair Bolsonaro não conseguiu obter os votos que fizeram falta em Minas Gerais. Inclusive, ele perdeu em Minas a eleição para Lula, perdeu por pouco, mas perdeu. E era lá onde ele tinha que conseguir votos. E na Bahia, a mesma coisa. A Bahia foi um grande desastre eleitoral para Jair Bolsonaro. Não houve, falhou desde o primeiro turno na articulação com a ACM Neto e a tragédia, no fim das contas, foi contra os dois. Perderam Bolsonaro e a ACM Neto. Os dois não fizeram a negociação que deveria ter sido feita anteriormente a campanha de primeiro turno e o preço foi pago no resultado final da eleição no segundo turno. O PT continua governando a Bahia. Impressionante isso aí. Isso não era esperado. Você falou dessa vantagem, dessa vitória em Minas Gerais. Nós estamos falando de um placar de 50,2 a 49,8, né? Mantendo a sina de quem vence em Minas Gerais ganha no Brasil. Fala, Piperno, por favor. Não, é exatamente pegando uma carona em Minas Gerais e também no novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São, para mim, os dois nomes do centro para a direita que emergem dessa eleição e que vão disputar, sim, esse enorme espólio, né, de 58 milhões de votos que o Bolsonaro conquistou agora. Quem são esses nomes? Tarcísio e? Tarcísio e Zema. O Zema é claramente um candidato a presidente em 2026. Já deixa muito claro isso. Ele tem essa ambição, legítima, por sinal. Então, é possível que a gente volte a ver no jogo a velha e boa direita propositiva e não essa coisa extremista e fundamentalista que a gente viu nos últimos tempos. E sobre Tarcísio, né, já tem muita gente aí falando, já tinha gente falando hoje, o Tarcísio mal ganhou a eleição para o governo de São Paulo, já tem gente falando que ele é o grande candidato presidencial a 2026. Creio que não, hein? Eu acho que no estado de São Paulo ele tem muito a trabalhar. Aqui é um estado que vai precisar de um trabalho de prazo ainda maior. É muito mais fácil, provável, inteligente fazer um governo correto aqui e tentar uma reeleição do que partir para uma aventura presidencial. João Dória já fez isso e se deu mal. A prioridade do Tarcísio absoluta tem que ser fazer o governo mais impressionante possível em São Paulo. E o verdadeiro cotado para a presidência da República, esse sim, que depois não terá outro mandato para disputar, é Romeu Zema. Esse cara, sim, já está na corrida ao Palácio do Planalto e a Petelândia fará o diabo para acabar com o governo dele em Minas Gerais. Até porque a turma é vingativa, né? O Lula já deu o recado, né? Não teve o apoio. Agora, eu concordo com a sua análise quanto ao Tarcísio e São Paulo e surge até uma reflexão interessante para a gente. Pode São Paulo ir relativamente bem e se blindar com políticas próprias boas, positivas, a despeito do que vai acontecer em âmbito nacional, que vai piorar? Pode. Isso é uma boa questão que fica. Eu aposto nisso. Isso eu te respondo muito facilmente. O PIB do estado de São Paulo nesse período de pandemia, ele cresceu quase 4 vezes mais do que o nacional em média. Então pode, né? O Dória, veja, o Dória que a gente tanto criticou aqui, todos nós inclusive, por motivos diferentes, é verdade, deixou o estado com as contas muito bem resolvidas. Dória se desmanchou. Teve uma ajuda do governo federal, Pepe. Oi? Teve uma bela ajuda do governo federal. O estado de São Paulo antes já vinha com ele, desde o início já vinha muito bem. A questão do Dória é que ele virou as costas e entrou em choque com o bolsonarismo. Todo mundo que se elegeu na carona do bolsonarismo em 2018 e brigou com o presidente Bolsonaro,
acabou de alguma forma implodido. Verdade. Você sabe disso. Fica o alerta para esses que foram eleitos agora nessa gestão. Você tem toda a razão. É onde eu ia chegar. Em momento algum, Tarcísio vai poder virar as costas para o seu grande mentor. Vai ter que compor. Virar as costas jamais. Agora, o Piperno chamou a atenção para um ponto que me causa um insight aí, hein? O Lula tem que se preparar, porque ele vai sofrer uma grande pressão de vários governadores do estado que vão querer e tem condição agora, tá? Que Bolsonaro vai deixar essa condição para a renegociação das dívidas estaduais. Essa vai ser uma pressão violenta sobre Lula e ele vai ter que ter muita habilidade na sua área econômica, que a turma vai querer, cada um vai correr atrás do seu e a coisa não vai ser fácil essa próxima gestão, não. Constantino, eu estou verificando os dados aqui, estado por estado das eleições. Vou traçar um rápido panorama aqui para que vocês possam comentar. No Sudeste, o Bolsonaro ganhou em todos os estados, menos Minas Gerais. No Nordeste, o Lula ganhou em todos os estados e o Bolsonaro não conseguiu a vitória em nenhum estado do Nordeste. No Sul, a situação é absolutamente diferente. O Bolsonaro ganhou nos 3 estados e o Lula não conseguiu ganhar em nenhum. E no Norte, nós tivemos uma divisão. Lula ganhando em alguns, Bolsonaro ganhando em outros. E no Centro-Oeste, região aqui que o Constantino já citou, inclusive eu me lembro na semana passada, o Bolsonaro ganhou em todos os 4 estados do Centro-Oeste. Onde é que você acha que o Bolsonaro perdeu esses 2 milhões de votos, Consta? Não, ele perdeu em vários locais, né? Ele tinha que ter tido mais voto em São Paulo, né? Tarcísio teve mais voto que ele, porque tem menos rejeição. Então ele tem parcela de culpa pela postura, pelos equívocos de comunicação e tudo mais. Já falei disso várias vezes, já fiz essa análise, né? Mas é evidente que temos um problema geográfico aí, não dá para negar. O Sul virou um espelho do Nordeste e aí a gente tem que tentar, na minha visão, né, de mundo, libertar os nordestinos dessa prisão, dessa armadilha populista, demagógica da esquerda radical, que explora a miséria e a ignorância para chegar ao poder. E no caso do Norte, que você falou uns e outros, é bom qualificar quais, né? Roraima, 70% Bolsonaro. Não é por acaso, é porque está pertinho da Venezuela. 76, Roraima, né? Rondônia deu 70 Bolsonaro, Acre também deu 70 Bolsonaro, Amazonas uma diferença muito pequena, 51 a 48, Amapá deu também uma diferença muito pequena e Pará deu Lula. É isso, né? E Tocantins também deu Lula. Agora, o mais esquisitão de todos foi o resultado no Rio Grande do Sul. Sim. Que lá Bolsonaro teve uma votação excelente, mas não conseguiu emplacar o Onyx Lorenzoni, governador. Tomou pau do leite. Edu, coloca na tela para mim o resultado parcial rapidinho da nossa